Eu também acabou. Traz pra nós. Quebra esse galho, amigo. Última rodada de perguntas. Você quer dar continuidade? Você prefere ir para as considerações finais? Podemos continuar? Tá com 8 mil pessoas ao vivo aí. Então, vamos mais uma pergunta e a gente encerra logo depois. Pode ser? Você tem que ir para Brasília, né? Pode ser, Jones? Pode ser, bora nessa, pô. Então, segue aí sua pergunta. Pergunta do Zé, então. Tá bom. Jones, primeiro, quem foi campeão em 87? Não, brincadeira, não é essa. Essa é Amigo, de fato você acredita que não há relação fiscal, não há uma relação, desculpa, vamos lá, não há de fato uma relação entre uma política fiscal e uma disponibilidade de crédito? Quero saber se você de fato não acredita em relação a isso. E se você, imaginando que não há alternativa locacional, deixa eu tentar caminhar para algo ligado ao agro. Já que você insistiu da soberania, eu vou voltar na questão dos fertilizantes, que fica um assunto fácil. Boa. Se você... Qual é a sua estratégia para a soberania nacional em relação aos fertilizantes? Como é que a gente... Lembrando que planta come fertilizante. Qual é a sua estratégia clara para uma soberania nacional, por exemplo, um tema como esse? Lembrando que não há alternativa locacional. Boa parte do que nós temos disponível de mineral estão em terras indígenas. De que modo a gente vai conseguir diminuir essa dependência internacional? Lembrando que a planta come adubo e a partir de então ela produz alimento, que nós temos essa missão de garantir, inclusive, que as pessoas não sintam fome e não passem dificuldade. Então, eu de fato, já para te dar a deixa, eu respondi, mas vou tentar na minha próxima vez responder de outra forma, sobre choque de ofertas. Um choque de oferta, nós temos que produzir mais, velho. Nós temos que produzir mais como nós temos feito historicamente. Volto a dizer, nos últimos 30 anos, nós dobramos a nossa área, nosso tamanho de área, mas nós produzimos quase 7 vezes mais. Se tem uma coisa que o agro tem feito, é produzir alimento, em quantidade e qualidade suficiente. Mas enquanto a gente não tiver uma política fiscal séria, que impacta sim no crédito, na minha opinião, nós não vamos garantir que as famílias percebam esse desenvolvimento. Jones, 5 minutos. Vamos lá, gente. Eu adoro o debate sobre economia porque é uma oportunidade da gente derrubar alguns terraplanismos econômicos. Deputado, se sua tese fosse correta, se existisse uma correlação direta entre o fiscal e o custo do crédito, a taxa Selic deveria ter disparado em 2022. Porque ali foi um ano de bagunça fiscal generalizada do país, porque o Bolsonaro estava gastando 8% do PIB para tentar ganhar a eleição, botando auxílio por cima de auxílio, gasto por cima de gasto, e como você mesmo falou, a taxa de juros chegou a 3%, porque teve uma decisão política do Roberto Campos Neto, presidente bolsonarista do Banco Central, de baixar a taxa de juros para estimular a atividade econômica e ver se o Bolsonaro ganhava a eleição. Então, assim... Qual é a correlação, deputado? O Bolsonaro estava bagunçando as contas públicas do país inteiro e a taxa de juros estava em 3%. E, além do mais, deputado, o que é que você chama desse fiscal? Porque o Brasil é praticamente dos únicos países do mundo que divide o orçamento público em 2 grandes ramos. Gasto primário do Estado e gasto financeiro. O gasto primário, para quem não sabe, é o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, previdência, meio ambiente e por aí vai. O gasto financeiro do Estado é o gasto com juros e serviço da dívida pública. A cada aumento de 0,5% da Selic, isso corresponde a 25 bilhões a mais de gastos com juros da dívida pública. Nos últimos 12 meses, deputado, a gente gastou 1 trilhão de reais com juros da dívida pública. E isso não é descontrole de conta pública. Aumentou o gasto com juros porque aumentou a taxa Selic. Então, a partir do momento que você segue mantendo a taxa Selic em alta, vai aumentar o gasto financeiro do Estado. Então, esse fiscal que você considera é só o gasto primário do Estado, é só o gasto para pobre, para saúde, para educação, para cultura, para lazer, eu considero também um gasto financeiro do Estado. Porque qual é a justificativa de uma meta de inflação de 3%? Me diga qual é a outra economia do mundo, com a complexidade e com o tamanho do Brasil, que tem uma meta de inflação de 3%. Assim, no mundo, na OCDE, no mundo é demais. Vamos lá, que são 196 países, né? Na OCDE,
Qual é o outro país do mundo que tem uma meta de inflação de 3% para justificar uma taxa de juros de 14% para perseguir uma meta de inflação irreal? Então, não, deputado, isso não tem relação. O que existe no Brasil é um cartel bancário montado pelo governo FHC, mantido por Lula, mantido por Dilma, mantido por Temer, mantido por Bolsonaro, em que 5 bancos controlam 80% do crédito brasileiro e que o Estado brasileiro, inclusive o governo de Minas Gerais, não fazem nada para descentralizar o crédito e garantir que o trabalhador, que o produtor rural tenha mais acesso a crédito. Isso é simples e objetivo. Prova disso é que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do 1,5 bilhões que ele disponibilizou para crédito para o agronegócio, foi basicamente para grandes propriedades, né? E algumas médias. A pequena propriedade ficou descoberta. Então, vamos lá, assim, deputado. Outra coisa muito importante. Veja o que é a situação do agro e da agricultura no Brasil em alguns dados. Nos últimos 16 anos, a área de plantio de arroz caiu praticamente pela metade, caiu 44%, enquanto a área de plantio de feijão encolheu 32%. No mesmo período, a área de plantio de soja quase dobrou, 86%, ao passo que o milho avançou 66%. É claro que isso aumentou a produtividade, mas não teve um aumento de produtividade correspondente para dar resposta à demanda de consumo interno do povo brasileiro. Veja, aumento de produtividade não resolve choque de oferta. Simples e objetivamente. Se numa escala de 10 anos a produtividade está crescendo 10% ao ano, um ótimo crescimento de produtividade, só que acontece uma guerra do outro lado do mundo, a Índia ataca o Paquistão, aí tem uma gripe aviária, tem uma pandemia e o preço triplica, cresce 300% em 2 meses, não tem um aumento de produtividade que compense isso, deputado. Qual é a política para evitar choques de oferta no mundo convulsionado, deputado? No mundo em guerra, em que a Índia está em confronto com o Paquistão, em que Israel está praticando genocídio em Gaza e está ameaçando entrar em guerra com o Irã, em que os Estados Unidos estão numa guerra comercial com a China, em que há um aumento de protecionismo no mundo inteiro, em que a Europa está falando em se rearmar. A tendência hoje no mundo é a tendência de crescimento de protecionismo, de guerra comercial, que a gente vai ter mais cada vez choques de oferta num país desindustrializado, em que o agro, inclusive, é um dos responsáveis por isso. Então a gente vai ter cada vez mais choque de oferta, mercadorias, produtos fundamentais para a vida do brasileiro, que do nada o preço vai crescer 100, 200, 300% por algum evento geopolítico. O senhor não tem nenhuma resposta para isso. Eu de verdade, eu tô chocado. Assim, eu tô perguntando pela 5ª vez para ver se agora, na última rodada, finalmente sai uma resposta. Sua réplica, deputado. Não, eu já respondi várias vezes essa questão, mas é porque você, você não concorda e tá tudo certo. É porque você está falando em estoques reguladores, em evitar exportações, mas na sua fala mesmo você acabou se contradizendo, Jones. Quando você fala, por que a área de arroz deixou de crescer? Por que ela caiu? Ela caiu porque em determinado momento a produção de arroz passou a ser deficitária. E nenhum produtor, por amor, ele não dá conta, só pelo amor, de continuar produzindo, tomando prejuízo ano a ano. Isso é impraticável. O produtor de alface não consegue, o produtor de arroz não consegue, o produtor de coisa nenhuma consegue tomar prejuízo ano a ano. Bom, não fui eu que reconheci o Roberto Campos Neto como o melhor presidente do Banco Central do mundo. A decisão acertada ou não foi reconhecida por as principais lideranças de economia do planeta. E numa política econômica conduzida por ele lá atrás, que boa parte dela tem sido mantida pelo Galípolo, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, que não tem nada a ver com o PL, que tem a ver com o atual governo, foi uma escolha do atual governo, mostra que o caminho a ser percorrido estava traçado e tem se mantido. A gente concorda num ponto aqui claramente, juro alto não é bom para ninguém. Mas o juro alto que nós temos no Brasil hoje, ele é fruto da falta de credibilidade e da irresponsabilidade das contas públicas. Quando a gente decide que um arcabouço fiscal permanentemente, e eu prefiro o arcabouço do que o teto de gasto, mas o arcabouço fiscal se mostra insuficiente e incapaz de manter as contas públicas equilibradas, porque ano a ano ele é obrigado a crescer. E na medida em que falta credibilidade, falta responsabilidade, o juro vai lá para cima e toda uma política econômica acaba sendo frustrada. E isso mexe no dia a dia com a vida das pessoas. Né? Jorge, sua última pergunta. Poxa, essa não era a última rodada? A última agora acho que o Zé é consideração pro Jones fazer a final. Não, agora é minha réplica e acabou a rodada de consideração final, pô.
Foi a resposta do... Desculpa, foi a resposta do... Não, Não, só tive o dois. Não, o Zé fez a pergunta, você ficou 5 minutos 5 minutos. respondendo. Uma tréplica De agora. dois. O Zé fez a réplica agora. Aí vem agora... Agora seria a sua última pergunta pra depois o Zé responder 5 minutos. Perfeito. E aí você fazer a réplica, né? Perfeito. Que aí vai ficar igualzinho, 5 perguntas pra cada Isso, lado. exato. Perfeito. Aí fecha a rodada exata mesmo. Pode ser? Vamos lá. Pode falar. Veja, a área cultivada de arroz e feijão vem crescendo, vem reduzindo, dentre outras coisas, porque falta apoio, deputado. Porque falta crédito. Porque o preço do fertilizante é um absurdo. Você sabe muito bem que em várias culturas, como a soja e o milho, o preço do fertilizante é quase que 40% do custo de produção, né? Quando você tem custos dolarizados, como você tem na agricultura brasileira, porque a gente não tem soberania nacional, porque a gente não tem desenvolvimento de ciência e tecnologia, porque a gente não tem indústria nacional e falta o apoio de crédito, falta o apoio de subsídio, falta o apoio de crédito subsidiado, que está sendo direcionado para a soja, aí realmente fica mais lucrativa a produção de soja no Brasil do que a produção de arroz, inclusive porque essa produção é exportada e se recebe em dólar. Veja, deputado, eu noto como é muito curioso como você foge de algumas perguntas. Você não respondeu como lidar com choques de oferta. Eu perguntei 2 vezes, aliás, 3 vezes, o que você tem de propostas para, por exemplo, ajudar as condições de vida dos assentados da reforma agrária no Brasil. A gente está falando de mais de 1 milhão de famílias, né? Mais de 3 milhões de brasileiros e brasileiras. Você simplesmente não respondeu. Eu perguntei a você se no seu debate sobre o fiscal você considera o gasto financeiro do Estado, que é um gasto com juros e serviços da dívida pública, que é R$1 trilhão, deputado, nos últimos 12 meses. Você também não respondeu. Não, Roberto Campos Neto, ele não foi o bom presidente do Banco Central, inclusive pelo seu próprio critério, que é um critério mercadológico. Qual é a justificativa para ele ter reduzido a taxa de juros que não tentar ganhar a eleição, né? Vamos lá? Foi uma redução na boca do caixa, né? Eleitoral. Mas a pergunta concreta, deputado, vamos lá. Então, o que é que você defende para baixar a taxa de juros no Brasil, para chegar o crédito barato na ponta para o agricultor, considerando que no mercado bancário brasileiro, 5 bancos concentram 80% do mercado bancário e funcionam objetivamente como um cartel, como um oligopólio, e que o Brasil tem uma taxa de participação de bancos no mercado menor que todos os países da OCDE? Bom, choque de oferta. Já respondi, vou responder de novo. Nós temos que criar condições para produzir mais. Isso não tem outro caminho. Estoques reguladores, ao contrário do que você disse que não tem nenhum projeto de lei da minha parte, estoques reguladores não se resolve por projeto de lei. Nós não temos autonomia para tratar de estoques reguladores por meio de projeto de lei. Então isso é básico. O que eu defendo para pequenos agricultores, médios e grandes agricultores? Eu não divido o agro, Jones. E essa resposta fatiada que você quer, eu não tenho essa resposta e nem você. Quando a gente trata de pesquisa, quando a gente trata de crédito, quando a gente trata de política macro, a gente trata de todos. Se você quiser falar, por exemplo, eu sou autor, inclusive, não sei se você sabe, da lei que regulariza as propriedades daqueles que chegaram nos assentamentos depois de 2015. Eu sou autor dessa lei. Aqueles que chegaram depois, até 2015 poderiam se regularizar. Aqueles que chegaram depois, não. Se você estava numa propriedade rural, num assentamento, e o seu pai faleceu e não tivesse sido titulado a tempo, você não podia herdar aquela propriedade. A lei não resolvia isso. Fui eu e a Tereza Cristina que propusemos uma alteração na lei, e hoje essas famílias podem ter a sua vida regularizada. E regularizadas, dá direito a ela acessar um banco. Acessar um crédito no banco, porque até então elas não podiam. Há um número extraoficial, eu não posso confirmar ele aqui, que dizia que 30% dos assentamentos estavam numa situação como essa. Se você for dentro de um assentamento, possivelmente eles vão fazer menção a você dessa lei que permitia aqueles que chegaram depois de 2015 se regularizar. Eles então têm de fato dignidade porque tem documento e tem condição de chegar no banco. Eu estimulo muito, por exemplo, o cooperativismo. Acho uma alternativa aos grandes bancos. Não tem nada contra os grandes bancos, mas eles de fato tem uma política, muitas vezes, predatórias. O agro, pequeno, médio, grande agro, ele tem muitos sócios ocultos, Jones. Tem muita gente que ganha dinheiro em cima do produtor rural sem plantar um pé de feijão. Tem muita gente que ganha dinheiro em cima do agro sem criar uma galinha.
pura e simplesmente com especulação. São sócios ocultos. Eu tenho um colega parlamentar que diz isso muito bem. Eu trabalho fortemente contra esses sócios ocultos, contra o grande spread dos bancos, contra os cartórios, que por muitas vezes tem um cartel gigantesco. Eu trabalho contra toda essa turma. No fundo, gente, eu quero é que todos aqueles que assumiram essa missão de produzir alimentos e até energia, porque nós temos a bioenergia crescendo cada vez mais, que esses tenham condição de se manterem competitivos e produtivos. Isso é fundamental. Com juro mais barato. Então, quando a gente fala, eu quero um governo que gasta menos, que transmite credibilidade, que não mostra para o mercado. E o mercado não é apenas o grande, não é apenas a Faria Lima, não são apenas os investidores internacionais. O mercado é todo aquele que quer avançar, aquele que acredita no seu sonho, que tem uma poupança, que pega o seu FGTS e resolve empreender. Todo mundo que quer avançar um pouco mais encaixa nesse mercado. E eu defendo, eu não enxergo esse mercado como um adversário. Não, o que eu enxergo como adversário é uma política desastrosa na economia. Quando a gente não tem uma economia ajustada, em hipótese nenhuma nós teremos um futuro garantido. Não dá. E dentro do que eu acredito de modelo de país, no que eu acredito de modelo de futuro, eu vejo que isso é fundamental. Às vezes tratar de economia fica muito distante das pessoas. Mas a dona Maria, o seu Zé, como eu, quando vai no supermercado, ele tem uma aula de economia clara. Ele vê lá o pacote de café produzido por um produtor rural, numa fábrica a céu aberto. Ele fala, o café está lá à disposição dele. Quando ele não tem renda suficiente para comprar alimento, ele começa então a perceber, ele fala assim, opa, será que o problema é a falta de alimento? Ah, mas faltou estoque regulador. Não há estímulo nenhum no mundo capaz de fomentar uma produção que não seja positiva, que tome prejuízo. Então, enquanto a gente não tiver política responsável, e não acho que o socialismo deu essas respostas em lugar nenhum no mundo, não acho que uma política que se aproxime do socialismo, como o atual governo, não é capaz de dar resposta, porque de fato, como eu disse há pouco, ele aprisiona, ele não permite que as famílias e os empreendedores, que os trabalhadores prosperem. E onde não há essa busca por uma prosperidade sadia, porque eu também não defendo que ninguém se machuque nesse processo, eu vejo que a gente não terá um futuro de fato transformador. Então, é pelo trabalho que a gente vai mudar o mundo, é produzindo mais que a gente vai mudar o mundo, é produzindo alimento e energia que a gente vai ter de fato um grande papel mundial de destaque nessa geopolítica que está uma confusão danada. O Brasil é estratégico, porque ele tem na sua essência essa capacidade de produzir. Isso ninguém vai tirar de nós. Deus já nos abençoou com o clima, com o território e tem nos estimulado dia a dia com essa nossa capacidade de trabalho. 2 minutos. Réplica. Veja, é muito curioso que o deputado fala assim, tem uma política predatória, ele é contra o custo dos spreads bancários, mas ele não apresentou nenhuma medida para reduzir o custo do crédito, para reduzir os spreads bancários, para enfrentar o cartel bancário. Repito, 5 bancos concentram 80% do mercado bancário no Brasil. E aí não veio proposta, não veio ideia. O deputado falou mais uma vez de fiscal, de economia arrumada, mas ele não falou do gasto financeiro do Estado. Ele não falou da meta de inflação. Eu perguntei, deputado, que país do mundo, da OCDE, com a economia do tamanho da brasileira, da complexidade brasileira, tem uma meta de inflação de 3%. Isso é uma meta de inflação irreal, colocada pelo rentismo brasileiro para manter uma taxa de juros surreal que remunera alguns bilionários, entre eles os bilionários do agro também, que são especuladores da moeda, né? Porque quando eles exportam, eles têm um prazo de 1 ano para internalizar aqueles dólares e podem ficar especulando com o câmbio para pegar a melhor cotação do câmbio. Você sabe muito bem disso, deputado. Outra coisa que me chamou a atenção, deputado, você falou assim, eu não faço essa separação que você está fazendo entre o pequeno e o médio e o grande, então eu não tenho uma proposta específica. É curioso, deputado, porque na hora de votar contra o pequeno, você sabe, o projeto de lei 3292 de 2020, pedi para minha equipe tirar um print da folha de rosto do projeto, subir para as redes sociais, era uma proposta que visava retirar de indígenas, quilombolas e assentados a prioridade em fornecer alimentos para escolas públicas. É um programa de compras governamentais para garantir que grupos mais vulneráveis, num contexto de pandemia, tivessem prioridade na sua produção agrícola para fornecer para as escolas públicas. Os deputados da bancada do agronegócio votaram contra, inclusive o deputado Zé Vitor. Então, na hora de ter proposta para o pequeno, ele não tem não. Mas quando foi para prejudicar o pequeno, ele votou a favor. Projeto de lei 3292
52 de 2020, no meio da pandemia. Então, acho que isso é bastante revelador, deputado. Considerações finais, 3 minutos para cada. Quem começa? Você. Eu começo? Tá bom, então vamos lá. Bom, eu vou evitar responder essas perguntas, porque ela é mais do mesmo, e eu acho que não é que a gente vota contra uma coisa ou outra, há sempre uma lógica por trás de tudo isso. No fundo, a gente não quer, por exemplo, que o governo pague mais caro pela produção de alimentos. Eu sou autor de um projeto de lei, não sei se você sabe, que a produção orgânica tem a prioridade nas compras públicas, desde que tenha o mesmo preço dos outros produtos. Quem é que quer pagar mais? Nós vamos fazer, de fato, uma diretora de escola pagar mais por um produto pura e simplesmente que foi produzido por um índio, por um quilombola, por um agricultor orgânico? Não. Dinheiro público é dinheiro público em todo lugar. Se há qualidade questionável, aí é uma outra discussão, embora da produção convencional não é. Então eu defendo a produção convencional, eu defendo a agricultura orgânica, eu defendo a produção dos índios, dos quilombolas, eu defendo o trabalho. Essa é uma marca do nosso mandato. Eu sou um entusiasta, eu acredito na força do trabalho, eu acredito na capacidade do agronegócio de promover paz, como foi então defendido pelo Alisson Paulinelli, eu acredito na força do agronegócio para produzir bioenergia, como a gente produz etanol, por exemplo, energia a partir da biomassa, nesse compromisso que o mundo tem de vencer o carbono, é do agro, inclusive do agro brasileiro, que a gente tem boa parte das respostas que o mundo espera. Nós temos um desafio enorme, que é vencer a fome. E ninguém é mais capaz, está mais empenhado, não apenas em discurso, mas diariamente em vencer a fome do que os produtores rurais brasileiros. Nós temos um compromisso com as pessoas, e isso é inegavelmente. Agora, uma coisa a gente precisa vencer, Jones. Isso é um compromisso meu, ou tem que ser seu e tem que ser de todo mundo. Nós precisamos combater a desinformação. A minha primeira pergunta que te fiz é se esse discurso de divisão e discurso de ódio, entendo o contexto que você fez, que você colocou, se é esse discurso que vai levar o Brasil adiante. Não é. O discurso que vai levar o Brasil adiante é um discurso que aproxima, que une. Não é um discurso que coloca quem produz, quem trabalha, contra daqueles que não querem produzir ou não querem trabalhar. Pelo contrário, eu acho que a gente vence essa fome, essa dificuldade de acessar uma alimentação saudável, essa dificuldade que a gente tem de alimentar e realizar ações, a gente vence isso por meio do trabalho. E é por isso que eu acredito numa ideia de que produzindo, estimulando essa prosperidade de maneira sadia, levando o Brasil para adiante, não dividindo, levando todo mundo junto. É nisso que eu acredito. E o agro tem isso na essência. Eu sei que quem nos acompanha, talvez os produtores rurais nem estejam nos acompanhando, porque tem que acordar cedo amanhã. Tem muita gente que precisa tirar leite, que precisa estar na Ceasa amanhã entregando algum produto. Os agrônomos e técnicos como eu, eles têm uma missão muito nobre. Estão se preparando agora para dormir para amanhã, de fato, renovar esse compromisso com o Brasil, mas acima de tudo com os brasileiros. Um compromisso que ele faz na prática e traduz na prática por meio do trabalho. É nisso que eu acredito. Fora disso, não há sucesso, não há futuro. Jones, considerações finais. Desde já agradecer ao deputado mais uma vez. Valeu, viu? obrigado. Lembrar que a gente tinha combinado aqui no começo, né? Quem faria as considerações primeiro. É isso aí. E obrigado aí, parabéns aí. Primeiro esse debate seu na internet, né? Obrigado. Puta que bom. Quando quiser, Jones. Então, gente, de maneira bem rápida, sim, deputado, eu sei que a lógica do projeto parlamentar, e nesse caso foi uma lógica antipopular, né? Veja, deputado, é claro que se a gente for pensar numa mera racionalidade capitalista de custos, pode ser que um produto orgânico, um produto menos poluente, menos degradante seja mais caro. Mas será que essa não é a escolha estratégica que a gente precisa fazer? Porque veja como sua lógica é perigosa. Para produzir soja em 1 hectare, o gasto anual é mais ou menos R$8 mil. Para produzir arroz no mesmo 1 hectare, o produtor gasta em média R$14 mil. Então, um produtor de arroz ele precisa de mais apoio do que um produtor de soja. O arroz é alimento básico do prato do brasileiro. A soja é basicamente para engordar animal para exportação. O que é mais importante no dia a dia alimentar do brasileiro? É o arroz ou é a soja? É o arroz. Então, se essa lógica da mera taxa de lucro ou da taxa de custo for o guia da produção brasileira, vai cada vez mais ter menos área plantada de arroz e mais área de soja. E o brasileiro vai estar comendo pior, pagando mais caro na comida. Então tem coisas, deputado, eu sei que para quem é liberal é difícil entender isso, mas tem coisas que não podem ser pautadas pelo lucro. A soberania alimentar brasileira não pode ser pautada pelo lucro.
A segurança alimentar brasileira não pode ser pautada pelo lucro. O acesso do povo trabalhador brasileiro ao alimento não pode ser pautado pelo lucro. O acesso à terra não pode ser pautado pelo lucro. Tem que ser pautado por um planejamento. Um planejamento que atenda aos interesses da soberania nacional, que atenda aos interesses da classe trabalhadora. É uma vergonha que esse país siga tendo fome. É uma vergonha que 1 a cada 4 mineiros esteja em situação de insegurança alimentar em algum grau. É uma vergonha que Minas Gerais, um dos maiores produtores de café do Brasil, a gente esteja pagando 25, 28, 30, 35 reais num pacotinho de café. Infelizmente, você não apresentou nenhuma proposta, nenhuma ideia para como resolver esses problemas, como resolver o problema da degradação ambiental. Minas Gerais é campeão de desmatamento da Mata Atlântica. Sobre o custo dos alimentos, sobre como o brasileiro não vai ficar vulnerável. Amanhã começa a gripe aviária nos Estados Unidos, o preço do ovo triplica. A proposta que a gente tem é muito simples, é uma proposta de uma reforma agrária, com um planejamento, com zoneamento econômico e ecológico da terra, com o uso racional, ecológico, ecossocialista de todas as terras, para que a gente realmente consiga preservar o meio ambiente, para que a gente consiga produzir alimentos, para que a gente consiga industrializar a produção agrícola brasileira. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada, que a gente consiga produzir um complexo econômico e industrial da agricultura brasileira. Isso não vai vir da bancada do agro, porque a bancada do agro está muito bem, está muito confortável com a dependência tecnológica, com a dependência de maquinária agrícola, com a dependência de sementes. Isso vai vir com um projeto de revolução brasileira, que é o que a gente defende para garantir soberania nacional, soberania produtiva, o fim da fome e a necessária reforma agrária no Brasil, porque esse Brasil só vai ser um país forte, com seu povo realmente vivendo bem, com dignidade, com a reforma agrária e com o socialismo. Muito obrigado a todos que acompanharam o debate. Obrigado, Jones. Zé, eu sei que você tá atrasado pra caralho. Valeu, Zé. Obrigadão. A gente vai continuar aqui, porque eu tenho que responder vários superchats aqui, pode ser? Tudo bem? Cara, Zé, obrigado. Parabéns. Obrigado aí. mesmo, viu, João? Valeu. O pessoal tá elogiando o nível do debate. Foi um debate foi alto fantástico nível. mesmo, Valeu. Só o Robertinho que atrapalhou aquela hora lá. João, Fez a minha